Fala palestra, fala torcedor palmeirense, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Vamos ver aqui as últimas informações do Palmeiras, trazido pelo TLD, pessoal do Esporte Total e também o Léo do nosso palestra trouxe informações sobre Danilo, né? Sobre também o Arthur, Gia e muito mais. Crédito aí para o nosso palestra, né? TLD e Esporte Total. Então vamos nos atualizar, ainda tá tendo Copa, tá difícil achar notícia do Palmeiras, mas a gente tá fazendo aqui o possível para fazer uns cortezinhos, né? Rápido, para deixar vocês atualizados com mais informações possíveis, beleza? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo, pessoal. Não Palmeiras. Os jogadores do Palmeiras se representaram na noite desta quarta-feira depois de 3 semanas forçadas de férias por conta da Copa do Mundo. Evidentemente que os 7 jogadores do Verdão que estão disputando a Copa do Mundo não se representaram. São eles o Gustavo Gomes, o Maurício, o Emiliano Martínez, o Sousa, o Flaco Lopes, o Piquerez e também o John Arias. A partir de agora, os jogadores farão exames médicos e também testes físicos. Terão pela frente um mês até o retorno ao futebol. Próximo jogo do Palmeiras acontece no dia 23 de julho contra o Curitiba pelo Campeonato Brasileiro, que inclusive o Verdão lidera com folga. E 3 dias depois o Verdão vai jogar em casa contra o Atlético Mineiro. De todos os jogadores, apenas um não saiu de férias, que foi justamente o Vitor Roque, ele que se recupera de uma contusão grave no tornozelo. A expectativa é que o Vitor Roque possa estar em campo já no retorno do Verdão ao futebol. E outros jogadores se reapresentaram antecipadamente, que são o Jefté, que também se recupera de cirurgia, o Arthur, o Paulinho, o Benedetti, o Fux, o Felipe Anderson e também o Lucas Evangelista. De todos os jogadores, apenas o retorno do Verdão ao futebol. E outros jogadores se reapresentaram antecipadamente, que são o Jefté, que também se recupera de cirurgia, o Arthur, apenas o Giai segue fora. Ele que foi chamado pelo Scaloni para os 2 amistosos da Argentina pré-Copa e tinha até a perspectiva de ser convocado para disputar o Mundial, o que acabou não acontecendo. De qualquer maneira, segue com a seleção argentina, pelo menos até o final da primeira fase. Na semana que vem, vai se reapresentar normalmente na academia de futebol. Vamos até o Rio de Janeiro. Então, jogadores uruguaios eles podem voltar já em junho. Já tem 2 casos, sendo que um titular do time do Palmeiras e o outro estava sendo titular com a lesão do Vitor Roque, né? Deixa eu dar uma ajeitadinha na câmera. Então, você já tem 2 caras voltando. Aí você vai dar mais uma semana de férias para Piquerez e Emiliano Martínez. Os caras voltam na primeira semana quase na segunda semana, né? Vamos colocar segunda semana de julho, eles já vão estar inteirinhos aqui. A partir do dia 8 de julho, os caras estão treinando normal. Então, vai depender muito do desempenho de cada seleção. Paraguai, pode ser que o Paraguai consiga a sua classificação no grupo D. O Paraguai joga uma combinação de resultados com a Austrália. Se os 2 empatarem, os 2 praticamente se classificam para a próxima fase. É muito difícil com 4 pontos você não se classificar. Então, o Paraguai pode ser... o Paraguai pode pegar uma Alemanha. O Paraguai pega a Alemanha, dia 30, Gustavo Gomes, Maurício e Sousa estão fora da Copa. Então, dia 30, os caras vão sair de lá, se dá mais uma semana, eles vão voltar também dia 8. Então, calma, não é só no final de julho, começo de agosto. A maioria vai voltar antes, porque a maioria, infelizmente, as seleções não têm condições de disputarem as fases mais agudas da Copa do Mundo. Aí, Argentina e Colômbia, aí sim, Arias e Flaco Lopes vão demorar um pouquinho mais para voltar, sendo que o Arias vai jogar todos os jogos e o Flaco talvez só jogue contra a Jordânia e depois não entre mais em campo nessa Copa do Mundo. Então, muita calma, muita calma, muita calma. Não adianta morrer de véspera, não adianta sofrer por ansiedade. Tem que esperar, porque ninguém sabe o que vai acontecer, porque senão a gente não tem nem noção de qual será o chaveamento para as equipes que ficarem em terceiro lugar na Copa do Mundo, porque existem mais de 400 combinações para jogos envolvendo os terceiros colocados nesta Copa do Mundo. Então, não dá para saber nada do que vai acontecer. Pode ser que o Paraguai ainda consiga fugir da Alemanha. Se pega uma seleção um pouco mais fraca, o Paraguai pode chegar nas oitavas. Então, calma. Então,
muita calma. Mas é claro, todos os jogadores que voltarem, eles terão, no mínimo, uma semana de descanso dentro do Palmeiras, até porque eles não tiveram folga durante o período de preparação para a Copa do Mundo. Então, teremos aí essa situação envolvendo todo mundo. Pode ser que já 5 dos 7 convocados já estejam à disposição no começo de julho. Então não vai mudar muito a preparação dos caras, porque os caras vão ter 3 semanas de intertemporada, que é bastante tempo. Se a gente for comparar com a pré-temporada, a pré-temporada teve 2 semanas de preparação, 2. Agora, Paraguai e Uruguai, que são as seleções mais fracas e podem voltar antes do mês de julho, os jogadores convocados, os caras vão ter 3 semanas de preparação, mesmo tendo uma semana de férias. Então vai ter bastante tempo aí de recuperação, sim, para jogadores convocados, é claro, com exceção de Colômbia e Argentina, que prometem gente de debate inútil, né? O Giliardi da Guia mandou: Arias jogando igual o meio campista clássico. Não é verdade. Você não viu o jogo, você só viu estatística. No Palmeiras tem que fazer cobertura de lateral. Sim, ontem ele fazia cobertura de volante. Nossa, que puta diferença, né? Nossa, o Arias ele marca na coluna, só que ele marca lateral, ele marca volante. Nossa, olha só que diferença, né? Puta. Esse debate não vai para frente, meu amigo, porque primeiro que você já começou com informação errada, falando que ele jogou igual o meio-campista clássico. Não, ele não jogou igual o meio-campista clássico, muito pelo contrário. O meio-campista clássico da Colômbia se chama Rames Rodrigues. Quem faz isso é o Rames, e quem tem que jogar protegendo o Rames é o John Arias. Verdade, o Leonardo Zito falou, a Colômbia tomou um gol do Uzbequistão, foi um puta golaço ainda do Uzbequistão, foi 3-1, na cabeça 2-0, porque foi a vantagem, né? 2 gols de diferença. Falou sobre Emiliano Martins e Piquerez, foi a pergunta do Joaninho Sábio. O Antônio Tadeu, bom dia, Soler. Se não der certo a contratação do Danilo, Lerma, que não vai ficar no Crystal Palace, seria uma boa opção? Não, porque não tem nada a ver um com o outro, né? Lerma seria para jogar na função do Emiliano Martins. Para você trazer o Lerma, que já é um estrangeiro, você tem que tirar o Emiliano Martins do Palmeiras. O Danilo não tem nada a ver um com o outro. Tá? Bruno Bozzi, Neymar joga hoje? Se jogar, também pode ter sido uma boa. Danilo sendo o plano A, B, C, não dando certo, ainda virá alguém ou só oportunidade de mercado? Você teria algum nome em mente? O Palmeiras só quer o Danilo. O Palmeiras trabalha só para trazer o Danilo. E se não vier o Danilo, não sei se o Palmeiras vai atrás de alguém. Porque também, para vir o Danilo, aí o Palmeiras pode ser que abra mão de um dos seus volantes do elenco profissional. Mas nesse momento, o Palmeiras só trabalha com a situação do Danilo e o Palmeiras segue se mantendo extremamente confiante pelo retorno do Danilo, até porque a gente sempre faz essa conta quando a gente abre as lives, porque sempre pergunta sobre o Danilo, mas até agora, dia 24 de junho, 10... Olá! Danilo no Palmeiras, que história é essa? Como está essa história? Avançou, não avançou? Saiu foto dele com a camisa do Palmeiras no SofaScore, uma foto nova, com uma camisa nova. O que está acontecendo? Informações, muitos questionadores do Palmeiras, deu uma resetada, aí voltou para mim. Mas a gente vai trazer alguns detalhes sobre essa negociação envolvendo o Danilo, que ainda não é uma negociação oficial, né? Até porque ainda não aconteceram conversas entre Botafogo e Palmeiras, mas a gente traz alguns detalhes sobre o bastidor disso tudo, sobre o bastidor por parte do Palmeiras, e tá aí baixa minutagem, faz Palmeiras dar esse. O Palmeiras não deve fazer muitos movimentos nessa janela que se inicia em julho e mira a contratação do volante Danilo. Aqui a parte mais importante, eu vou explicar enquanto ela está aqui na tela. O Palmeiras traçou
seu planejamento desde o começo para não fazer grandes contratações nesse meio de ano. O Palmeiras entende que o elenco, mantendo seus principais jogadores, está de excelente tamanho e só precisaria de algum ou outro reforço pontual, como já aconteceu com o Barbosa, e quer muito o Danilo. O entendimento do Palmeiras antes da Copa é: o Danilo não pode ser um titular absoluto, o Danilo não pode ser destaque. Não torcendo contra, mas pensando no futuro para o Palmeiras. Caso ele fosse titular, ele fosse o destaque, muito possivelmente, muitos clubes europeus chegariam com uma proposta muito alta, o que inviabilizaria qualquer contratação por parte do Palmeiras. E aí, fechou a primeira fase por parte do Brasil, o Danilo jogou os 2 primeiros jogos, mas somou apenas 20 minutos sem muito protagonismo. Parece muito claro que o Carlo Ancelotti achou a escalação do Palmeiras ontem, da seleção brasileira ontem, com Casimiro, Bruno Guimarães, Paquetá, Rayán, Matheus Cunha e Vinícius Júnior. E aí, me parece muito claro que o Danilo não vai ter grande protagonismo, não vai mudar o seu status dentro da seleção nesses próximos jogos. O único fato é acontecer alguma lesão de algum jogador de meio campo e ele acabar tendo mais sequência ou até mais minutagem. Mas o cenário de hoje não é esse. E esse cenário atual do Palmeiras, do Danilo na seleção brasileira, faz o Palmeiras aumentar a expectativa pela contratação. Mas longe de ser algo grande, longe de ser algo de avanço de conversas, longe de ser algo que mude muito a perspectiva de momento para o Danilo. Nesse momento, ainda não há nenhuma negociação, deixando claro que essa é a nossa apuração. Nesse momento, não há nenhuma negociação entre Palmeiras e Botafogo, e todas as conversas que acontecem com o staff do Danilo são para manter aquele contato, mas de maneira geral. São conversas que não são grandes avanços, até porque o Palmeiras sabe, e o Danilo deixou muito claro, o staff do Danilo deixou muito claro, que as conversas só vão andar, só vão avançar depois da Copa do Mundo. E aí, pensando nesse cenário do Danilo estando na seleção brasileira, internamente o Palmeiras sabe que, não tendo esse protagonismo, não sendo titular, a chance de chegar a uma proposta próxima do que o Botafogo quer na casa de 40 milhões é muito difícil. Hoje, o cenário visto internamente no Palmeiras é muito difícil que uma proposta chegue perto do que o Botafogo quer, que é na casa dos 40 milhões de euros. Isso, nesse cenário, não deve acontecer. É claro, pode chegar um time aí e injetar muito dinheiro e querer muito Danilo, virar um leilão e acabar pagando esses 40 milhões que o Botafogo quer. Mas o cenário de hoje, no entendimento do Palmeiras, é que isso não deve acontecer. Não devem chegar propostas próximas ao valor que o Botafogo pede na casa de 40 milhões de nenhum clube. Esse é o cenário atual no entendimento do Palmeiras. E o Palmeiras aí prepara uma investida para logo depois da Copa do Mundo, logo depois do fim da participação da seleção brasileira na Copa do Mundo. O Palmeiras prepara uma primeira proposta na casa dos 30 milhões de euros entre fixos e variáveis, próximos a 30 milhões de euros entre fixos e variáveis. Então, o Palmeiras arquitetando junto ao staff e deixar bem claro. Eu até conversei com uma pessoa próxima ao Danilo hoje, por isso eu consigo cravar que o Danilo já tem um acordo com o Palmeiras. A pessoa me falou, não há nenhum acordo com o Palmeiras, até porque a gente não fez nenhum avanço, nenhuma proposta muito grande, as propostas não aconteceram. Então, existe um entendimento, existe um desejo por parte do Danilo que, se ficar no Brasil, se transferir para o Palmeiras, mas ainda são muitas suposições. Se não chegar nenhuma proposta, se não acontecer nenhum movimento da Europa, são muitos sis, depende de muitos cenários. O cenário de hoje é que o Palmeiras está, sim, mais otimista, mais esperançoso, com uma expectativa mais alta pelo cenário de hoje. E aí o Klaus perguntou para mim aqui em cima se o Botafogo desejaria negociar com o Palmeiras.
aquela história do começo do ano, que o Botafogo mandou uma carta para o Palmeiras que não gostaria de negociar, acabou. Hoje não é muito problema, muito por conta da situação financeira que vive hoje o Botafogo. Hoje o Botafogo tem 6 transfer bans nas costas e precisa muito de dinheiro, seja lá de quem vier, seja da Europa, seja do Brasil. Então, hoje o cenário é esse. O Palmeiras é o principal interessado e o Botafogo não faria diferença na cor do dinheiro, seja no Brasil, seja de fora. É porque a questão do Botafogo hoje vai muito além do futebol, é uma questão financeira, um caos financeiro que vai acontecendo dentro do Botafogo. Então, não seria um problema. O Botafogo sabe que o Palmeiras quer, o Botafogo sabe, está ciente do desejo do Palmeiras. Tem uma briga acontecendo nos bastidores, né? Entre Botafogo, SAF, John Textor. Virou uma bagunça tudo isso. Então, é complexo. Não somente pela situação envolvendo o Danilo, mas também a situação envolvendo o Botafogo. Então, é ter muita calma nessa hora. Eu sei que saem muitas informações por aí, acertou, não acertou, apareceu a foto dele no SofaScore com a camisa do Palmeiras. Mas ainda é necessário ter muita calma, porque muita coisa vai acontecer ainda. Vários cenários podem vir a mudar. Eu ia falar justamente sobre isso, né? Aqui no site da nossa palestra, mas o Léo adiantou tudo aí, né? Esmiuçou tudo. É um cara que tem muita credibilidade aí no mercado da bola do Palmeiras. Eu só acompanho esse site, nossas palestras, né? As notícias, porque são notícias verdadeiras, né? Não são notícias sensacionalistas, são notícias... Ele não fica todo dia postando aqui coisas... Posta o que tem mesmo. Isso é muito importante. Manter, né, sempre o respeito. Quem está assistindo o vídeo, para quem está querendo se informar, né? O cara chega aqui na internet, no YouTube, e vê. Cara, todo mundo postando Danilo já no Palmeiras, com camisa, usando IA, né? Colocando já o cara até andando no CT do Palmeiras. Chega lá, o cara vê que não é verdade aquilo. É complicado, né? Complicado porque você acaba atrapalhando a pessoa. E o elenco do Palmeiras se representou ontem, quarta-feira. Deu início ao período de intertemporada, né? Visando a sequência do segundo semestre de 2026 aí do Brasileirão. Eu acho que deve fazer algo amistoso, né, pessoal? Porque não dá pra ficar só treinando. Não dá pra ficar só treinando. E além da preparação para o retorno do Campeonato Brasileiro, o período será fundamental para a comissão técnica de Abel, né? Recupere jogadores que estão no departamento médico, como é o caso aí, né? De recondicionamento físico, como o caso do Paulinho, Vitor Roque, o próprio Eric Belé, né? Então, entre as principais expectativas, a recuperação do Tigrinho, como eu acabei de falar, que segue em tratamento, e a evolução do Paulinho. O atacante voltou a atuar no primeiro semestre após grave lesão, né? E teve a minutagem controlada, atuando por cerca de 45 minutos ou menos em cada partida. A tendência é que o camisa 10 amplie gradativamente sua participação durante a intertemporada. O desafio do Palmeiras será a reintegração dos 7 jogadores convocados, né? Maurício, Gustavo Gomes, o Ramon Sousa pelo Paraguai, e Fraco pela Argentina, Emiliano e Joaquim Piquerez pelo Uruguai e John Arias pela Colômbia. Tem o Giai também, né? O Giai também, que tá lá também, dando uma força. O Giai queria férias, mas o Giai nem tá jogando, né, cara? Enfim, mas se for necessário, o Palmeiras resolve ser com ele. A comissão técnica já trabalha com a expectativa de ter os atletas retornando ao longo do período de preparação e pretende, né, elaborar um planejamento individualizado para cada um deles. O clube irá analisar fatores como minutagem na Copa do Mundo, desgaste físico, tempo de viagem e necessidade de recuperação antes de definir o cronograma da reintegração aos treinamentos dos atletas, beleza? Então, torcer, né, que os caras voltem logo. Algumas seleções serão eliminadas, como de repente Paraguai, né? O próprio Uruguai, que pode ser que não chegue, né, nas oitavas, nas quartas. Agora tem o 16 avos, depois tem as oitavas. É uma festa essa Copa, arrecadar dinheiro, né? Tá aí o Paulinho Evangelista. Vamos ver agora aqui, pessoal, o vídeo, né, da volta do Palmeiras. Vamos ver aqui a volta da galera, né? Poder tirar essa música e mandar direitos autorais. Essa música dá muito direitos autorais. Ó lá.
Academia de futebol, né? André Pereira. Felipe Anderson. Barbosa. Pegou de Uber. Fux. Não pode se apresentar assim, não, mano. Caraca, assim de casa mesmo. Aqui é minha casa, né? Nossa, de casa, né? Era assim, Então, muito aí, tudo bem? Ó lá. Moreira. Ó, pessoal, essa foi a resenha aí, beleza? Abraço, avante palestra. E amanhã estamos de volta com mais vídeo pra vocês aí. Se inscrevam, deixe seu like e compartilhe suas opiniões nos comentários.